Boa noite, galera. Eu sou o Elton, da área de BI, que traduzindo significa negócio inteligente. Eu trabalho com BI há mais ou menos há mais de 6 anos já. Hoje o BI hoje é uma área estratégica da empresa, né? Onde eu estou há 2 anos e meio na empresa, onde a gente iniciou, né, a construção de um data warehouse, né, que é o nosso DW atual, que é onde nós unificamos nossos dados, né, de todos os nossos sistemas, para ter a informação de forma única e estratégica para a tomada de decisão das próprias áreas. Então, aí, hoje eu estou aqui como mediador, né, dessa apresentação, que é, no caso da Semana da Tecnologia, e vamos falar um pouco hoje sobre o modelo de trabalho da área de dados. Aí, a gente vai deixar para vocês aí, se tiver alguma pergunta, para a gente ir respondendo aí pelo chat, tá, gente? Pode ficar à disposição aí para a gente ir se batendo um papo aí, de acordo com que for chegando as perguntas. Bom, na nossa conversa estarão presentes a Jennifer, o Márcio, a Patrícia, o Helder, que trabalham na área de inteligência e gestão da informação, da empresa Build Vita, que irão se apresentar melhor para vocês aí. Para começar a nossa conversa, conta um pouco para nós aí sobre vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jennifer. Eu estou na empresa faz 3 anos, mas faz 1 ano que a gente construiu e montou a nossa área de inteligência e gestão da informação, né? Então, a gente está 1 ano trabalhando junto, né, nós 4. Eu sou formada em matemática e é isso. Boa noite, gente. Sou o Márcio. Estou na empresa aí há 6 anos. Sou formado em administração. E como a Jenny falou aí, estamos juntos aí há 1 ano aí. Boa noite, pessoal. Sou Patrícia. Estou há quase 2 anos na empresa. Também sou formada em matemática e aceitei esse desafio dos dados. Boa noite, pessoal. Meu nome é Helder. Também estou na empresa há 3 anos, há 1 ano aí junto com essa equipe de dados, equipe sensacional. E a gente está aí desbravando os dados da empresa e tentando aprender e melhorar ainda mais, tirar muita informação desse mar de dados que a gente tem na empresa hoje. É isso aí, pessoal. Muito prazer, boa noite. Eu sou o Túlio Rosa. Trabalho hoje junto com o Elton na área de BI aqui da Build. E vamos para cima aí, vamos explorar tudo que a gente tem para aproveitar aí. Podem seguir aí, pessoal. Legal, gente. Vamos lá, então. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como surgiu a área de vocês, né? Como é a estrutura da área de vocês, como que é feita a gestão dos projetos da empresa, porque eu sei que vocês vão até entrar um pouco mais no detalhe, mas vocês atuam do início ao fim, né, do projeto. Gostaria de ouvir um pouco aí sobre essa área de vocês aí, que já estamos há 1 ano, né? Como eu mesmo disse aí no início, aí, nós temos o BI onde ele tem a possibilidade do self-service, né? Utilizamos a ferramenta Tableau, né? Que isso dá autonomia para a ponta, né? Para áreas de negócio atuarem, né? Com o desenvolvimento da forma estratégica aí para tomada de decisão, né? Com os dados e tudo mais. Gostaria de ouvir um pouquinho aí como que nasceu a área, né? E como que vocês se organizam aí no dia a dia? Para começar, dando um contexto histórico, né? Há 1 ano atrás, a empresa, os donos, né, os sócios viram a dificuldade que cada área tinha de juntar os dados, de entender melhor esses dados, fazer um trabalho mais analítico, até colocar probabilidade, trazer coisas mais efetivas assim dentro de cada área da empresa, né? É uma empresa de construção civil, então não é uma empresa focada em dados, né, ainda, né? Mas é uma empresa que tem essa visão de querer trazer mais dados, ou mudar essa visão para a visão de dados, né? Então, 1 ano atrás, os sócios sentaram e juntaram e falaram assim, gente, não dá mais, hoje fica uma pessoa aqui, outra pessoa ali, capengando ali para tentar montar um relatório legal junto com a equipe do BI, né?
Então, eles decidiram criar essa área específica para esse atendimento, né? Então, a gente vai até as áreas vêm até a gente também para fazer essa troca de expertises. Então, a gente fica expertizado, não existe, né? A gente foca na parte de criar análise, de juntar os dados, de entender a parte até mais técnica do negócio e também entender a parte do negócio em si de cada área, né? Então, eu acho que o nosso histórico foi esse, dessa necessidade da empresa em si, de ter essa área focada nisso, né? E aí juntou... Né? Isso, uma área centralizadora para ter essa análise, não, tá certo. E aí, no ano passado, então, surgiu essa área, né? Inteligência e Gestão da Informação, que nós 4 fizemos partes, né? Então, tem pessoas multidisciplinar dentro da equipe, né? Então, teve gente que veio da área comercial, então trouxe uma bagagem gigante do negócio em si, né? Tem eu e a Paty, que a gente veio da área de TI, então a gente tem bastante conhecimento técnico de colocar a mão na massa nos bancos, em construção, então também fez essa conjunção, assim, foi uma equipe bem legal, né? Aí, falando um pouco do modelo de trabalho, se vocês quiserem, podem me interromper para falar também, tá? Tô tomando a frente aqui porque, enfim, né? Mas mais fácil. Eu gosto de falar um pouquinho. Gosto de falar um pouquinho. Sobre o modelo de negócio, desde o início a gente falou assim, a gente não tem como, é uma área nova, ninguém da empresa conhece, né? Tá surgindo do zero, né? Então, junto com a equipe também do Nicolas lá, então a gente acabou formando uma espécie de cuidadores por área, né? Então, cada um tem algumas áreas específicas, então eu fico mais focada na área de experiência com o cliente, o Marcinho fica mais focado na área de comercial, novos negócios, o Helder mais na área de marketing, a Paty do PEG, do GE Imóvel também. Então, assim, cada um fica cuidando um pouco de cada coisa para a gente ter uma expertise daquela área, né? Da área de negócio, né? Trazer essa expertise da área em si, juntar com as nossas expertises de técnicas para ficar um negócio mais legal, né? Só que é lógico, quando as demandas começam a chegar, a gente vai vendo que cada um tem os limites, então acaba, às vezes estou muito cheio, então a Paty acaba pegando um pouco de experiência do cliente, e isso foi fluindo automaticamente, né? Eu acho que depois de um ano a gente já está expert nisso, né? Nessa questão de definições de demandas, de quem pega e quem não pega. Eu ia pontuar exatamente isso. Eu ia pontuar porque embora a gente tenha uma definição dentro da equipe de quais áreas cada um vai poder abordar, quando o projeto chega, vai questão de agenda. Você está em 2, 3 projetos, você não consegue pegar mais um. Então, embora eu fique mais dentro de vendas, marketing e inteligência de mercado e tudo mais, vem projeto de PEG, vem projeto de relacionamento com o cliente, vem projeto de DEX, vem projeto de várias áreas que, assim, é uma questão de braço também, é saber dividir para conquistar também. Não fica cada um somente na sua área. E isso é muito interessante, porque a gente consegue ter uma visão quase que 360 da empresa, porque a gente consegue ver ponta a ponta, desde a construção até a venda, até o pós-venda, que é a questão do relacionamento com o cliente, NPS e tudo mais. Então, a gente tem esse contato todo o ciclo de negócio. É muito interessante, a parte estratégica, tomada de decisão, parte financeira, repasse, toda essa... A gente consegue ter uma visão geral da empresa, abordando somente, sim, projetos que chegam até a gente. Sim, e a gente sai da nossa zona de conforto, né? Isso é muito legal, porque a gente acaba aprendendo de tudo. Então, isso é uma experiência, nossa, muito bacana mesmo da nossa área. Exatamente. E às vezes às vezes é um projeto de outra área, que alguém está cuidando de engenharia, o Helder está cuidando de engenharia, mas às vezes ele precisa de algum apoio em questão de ferramenta. Então, se for falar de banco de dados, fala comigo, se for falar de Python, fala com a Paty, VBA, com o Helder, o Marcinho manja muito de imóvel, então assim, a gente acaba se complementando nisso também, né? Então, mesmo que eu estou trabalhando num projeto e o outro em outro, a gente acaba tendo essa relação 360 mesmo, igual vocês falaram. Exatamente. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a maior dificuldade que vocês veem dentro da equipe? Da área, né? Seria, né? A dificuldade é da área como um todo, né? A dificuldade nossa, assim, do meu ponto de vista, eu acho que o pessoal vai concordar,
é em relação às fontes de dados, né? Porque, por exemplo, hoje, no cenário que a gente tem hoje, é quase impossível a gente ter em um único lugar uma visão 360 da empresa. A gente não consegue. Por quê? Porque tem área que tem esse controle em Axis, tem outra área que controla os números da operação do dia a dia no Excel, tem outras áreas que, por exemplo, inteligência de mercado, tem muito relatório em PDF, tem outros lugares que tem no banco, tem outros lugares que tem DW. Então, é muita fonte dispersa. E fazer essa comunicação até daria. O problema é que você começa a acionar muitas pessoas. Então, por exemplo, eu quero fazer um link entre vendas e, de repente, DEX. Dá para fazer. O problema é que eu vou ocupar um analista para todo dia estar jogando aquela informação no Excel para alimentar o projeto e tudo mais. E não é o ideal. O inteligente é que isso seja automático. Então, o desafio hoje que a gente tem, até junto com o BI, Eltim, é o fato de a gente ter isso tudo estruturado e em banco, em servidor. A gente conseguir se conectar aos dados e não ter que correr atrás dos dados para poder subir para complementar o projeto. Essa é a dificuldade que eu sinto mais hoje. Acho que é a de todos, né? Dados nunca estão num lugar só, né? E vocês estruturação e modelagem. Vocês utilizam alguma ferramenta, algum controle? Como que vocês gerenciam esses projetos assim no dia a dia e que vocês acabam como que eu posso dizer? Conseguindo com as áreas, né? Porque eu vejo que vocês falam com muitas áreas, né? Como que vocês priorizam e como que é a ansiedade das áreas, né? No dia a dia com relação às necessidades das informações. Legal você perguntar isso, porque tem uma questão que as áreas trazem para a gente, né? Então, as áreas chegam e falam assim, para quando, como, né? Então, a gente tem estabelecido isso também. Então, como a gente sabe que cada um tem uma área específica, então cabe de cada um também gerenciar a sua lista de prioridades, né? A sua lista de demandas, né? É lógico que a gente se conversa entre si para ver se consegue encaixar uma na outra, assim por diante. Mas hoje o processo chega o cliente até a gente faz uma reunião com todo mundo da equipe, né? Dessa primeira reunião sai quem de fato vai tomar conta desse projeto, né? Então, se for da área de DEX, muito provavelmente serei eu, né? Então, junto com o Rago, com a Cris, né? Então, já tem isso declarado, né? E conforme foi passando esse ano, esse convívio com essas áreas, com essas relações que já foram criadas, já está meio esclarecido, assim, como a gente funciona, né? Então, a gente faz essa primeira reunião, fala assim, beleza, tem essa primeira reunião, tem esse primeiro desafio, agora a gente precisa, a partir desse primeiro desafio, fazer uma análise de dados, ver o que tem de legal para a gente fazer já, e na próxima semana a gente já dá um prazo, né? Mas é lógico que cabe de área em área, de pessoa para pessoa, até porque como nós somos liberados assim para cada um seguir sua linha, então acaba correndo dessa forma. Sim, também tem a questão de projetos para projetos, né? Tem projeto que dura assim, muito tempo, não é só um estudo, um caso que dura um mês, por exemplo. Esse estudo que a gente vai trazer, esse caso, né, que a gente vai trazer, começou em janeiro e está até hoje. O Elder dá o suporte para eles até hoje. E não tem previsão para acabar. Então, assim, é muito de conversar com o cliente que chega e falar, então, a gente tem demandas que realmente são pontuais e outras que não, são contínuas. Então, a gente pondera isso também, mas os nossos clientes entendem a gente. Então, até hoje a gente não teve problema, né, gente? Não. Tem demanda que chega num dia, no outro já está pronto, tem demanda que dura uma semana, tem demandas que são para sempre, vamos dizer. São recorrentes. A gente faz, depois volta. Tem demanda que às vezes a gente consegue matar ela individual, tem demanda que a gente sozinho consegue pegar e fazer entregar, tem demanda que a gente precisa de 2, 3 pessoas ajudando, porque senão não dá conta. Aí demanda para demanda. O gostoso de trabalhar com projeto é exatamente isso, é você ver o começo, meio e fim ali, e cada vez que chega um projeto é uma coisa diferente, é um desafio novo, é um tipo de dado diferente, é uma visualização, uma informação diferente que eles querem, e a gente tem que atender o cliente, aí senta, mostra, e muda isso, e mudou, não, do jeito que estava antes estava melhor, volta, e vamos ajustando para fazer a entrega que o cliente deseja. Sim, e até mesmo no decorrer do projeto vão surgindo mais coisas que as áreas vão demandando também, e aí a gente vai incluindo aí.
Sim. Welder, eu queria pegar gancho numa coisa que você falou, que é um grande desafio da gente conseguir ter uma estrutura, né? Tanto técnica quanto de infraestrutura. E não que não tenhamos, né? A gente já tem uma excelente estrutura, só que é aquela coisa que a gente gosta de brincar. Você dormiu, quando você acordou, já tem uma tecnologia nova, a gente já tem que se atualizar, se especializar, correr atrás do que está acontecendo no mercado. Hoje em dia, a gente temos aí... Essa área de tecnologia parece que todo dia você tem que aprender alguma coisa nova, né? Acabei de aprender uma ferramenta hoje, amanhã aquela ferramenta já não me atende. Já tem que mudar para outra. Exatamente. Exatamente. E é aí que eu queria pensar assim, né? Como que é a opinião de vocês como IG, né? Uma área realmente focada em inteligência, gestão de informação, o que vocês vê como um cenário ideal para se trabalhar em dados, né? Porque, por exemplo, eu vejo hoje aqui na Build uma coisa muito positiva, que é realmente a autonomia na ponta. É a gente ter, né, fontes de dados ali já estruturadas e as áreas terem autonomia de criar seus próprios dashes, suas visões, colocar o layout que quiser, a informação, o cálculo, enfim, fazer aquilo que quer com a informação. Mas eu queria ver na opinião de vocês, além disso, o que é um cenário ideal para a gente estar sempre, assim, buscando um cenário, vamos falar assim, numa utopia quase que perfeita para a gente conseguir ter totalmente aquele trabalho com dado que você vai olhar para ele e querer fazer um cafuné nele todo dia antes de dormir, sabe? Eu acho ideal, cara, assim, do meu ponto de vista da dificuldade, às vezes, que a gente tem hoje, realmente seriam ter esses dados todos transacionais. Então, assim, não ter nada rolando fora do sistema, porque o sistema ele vai captando aquela informação diariamente, vai jogando no banco e dali você cria uma camada externa, que seria o DW ou qualquer outra tecnologia, que a gente se comunique nela, e vai atualizando e vai consumindo. Então, o cenário ideal, no meu ponto de vista, seria eu ter todas as informações, tudo no transacional, tudo no dia a dia, tudo no sistema. Ou, pelo menos, se for que acontece também, de usar tecnologias que, de repente, não conversam com o nosso banco. Então, tem área que depende de um software diferente que não faz essa integração. Então, é o fato de você estudar isso, às vezes, antes de implementar esse software, ou procurar algum meio de integrar esses dados. Eu acho que, na minha opinião, o cenário ideal seria ser tudo sistêmico. Não ter nenhum que... O Excel, você só vai sei lá, exportou o relatório, fez ali o gráfico, tomou a decisão, beleza, jogou no PowerPoint, beleza, mas o dado em si existe lá dentro do banco. Eu acho que isso é o mundo perfeito, né? Porque é o que a gente sonha, porque hoje as áreas, muitas informações estão em tabelas, em Excel, igual o Alder falou, em Axis, e aí atualização é aquilo, né? Você vai lá extrair, subir numa nuvenzinha e conectar, mas depende da extração, não é uma coisa que está ali automática, né? Então, toda hora você tem que estar atualizando base. Porque cada área ela tem uma necessidade, então o que ela vai fazer? Ela vai controlar o seu relatório no Excel, no Axis, do jeito que melhor lhe atende. Só que o que acontece? Às vezes a informação que está dentro do banco é uma informação crua. Então, a pessoa já extraiu essa informação, já tratou, já modificou o que ela pretendia e aquilo sobe para um projeto. Então, se você for olhar, mesmo às vezes quando tem sistema, que já está tudo no banco, às vezes você vai olhar o banco, está totalmente diferente do relatório que o cara te passou para poder subir. Mas isso é legal, assim, essa parte ela é interessante, mas de fato é ter tudo sistêmico, né? É o melhor jeito da gente conseguir desenvolver e entregar mais rápido. A gente ocuparia menos tempo modelando e tratando dados, né? Sim, legal. Mas no caso do transacional, você se refere a ter tudo mais sistêmico pela agilidade do dado, de não ter um delay de 1 hora, de o CD-1, enfim. No caso, uma tecnologia, por exemplo, um data lake que tem um processamento perto do tempo real, ok, serviria da mesma forma também. Sim. É bem interessante isso, porque a gente vê principalmente comercial, né, gente, que a todo momento querendo olhar o indicador e você não vai esperar um dia para olhar se está vendendo ou não, né? Tem tomada de decisão que você não pode ter um delay, porque às vezes você está pensando em dar um desconto para um cliente e você olhou o relatório de uma semana atrás e você tinha gordura para dar desconto para o cliente. Aí depois você deu desconto, vem um relatório novo, você descobre que você já ferrou aquela gordura, aquele empreendimento, porque você deu mais desconto do que deveria. Então chega atrasado a informação.
Então, é ter isso mais sistêmico para poder ter uma agilidade de atualização. Legal, gente. Rapidinho, desculpa. Só um minutinho. Antes da gente passar para o nosso caso, né? Só trazendo aqui um assunto polêmico, não tão polêmico, mas polêmico que traz uma esperança, assim. Túlio, você falou sobre essa autonomia na ponta, né? E é uma coisa que eu venho quebrando a cabeça, até a gente já conversou com o próprio time de BI, com o Estevão, né, sobre isso. A autonomia da ponta, ela tem seu lado positivo e tem seu lado negativo também, né? O lado positivo é que você, de fato, dá abertura para o cara fazer aquilo que vem na mente dele, e isso é muito bom, porque traz, né, uma fluidez no trabalho, traz uma visão super diferente, isso é bem legal, né? Só que também, do lado negativo, traz essa questão que a gente, não que a gente perca o controle do dado em si, né? Mas pode ser que chega lá na frente, o cara viu que não tem na nossa DW, nos dados que a gente tem controle, né, como empresa que olha para dados, né, como as duas áreas que olham para dados, se esse cara não encontrar lá, ele vai achar outra forma de encontrar e aí você vai sair da nossa mão e a gente acaba perdendo esse controle, né? Então, só jogando na pista aí que esse ponto de autonomia na ponta aí pode ser um pouco dúbio, né? É um assunto polêmico, mas contras, né? Tem seus prós e contras, Eu acho que, assim, falo também que é uma questão de esperança, né? Porque eu acho que no momento em que a gente estiver bem estruturado, né, com o BI voando aí, que eu sei que vai estar um dia, né, a nossa esperança próxima aí. E com a gente bem integrada, eu acho que isso não vai ter tanto problemas assim pela frente. Beleza, bora lá. Vamos lá, vamos seguir mais um pouco aí, né? Vamos falar de um projeto aí, eu estou sabendo que vocês têm um case para apresentar aí. Gostaria de ouvir um pouquinho. A gente trouxe um case que a gente faz com a Próxima Porta, que ela é uma startup, né, da Build da Vita. E aí a gente escolheu esse projeto para apresentar, porque ele atende a toda a pauta dessa apresentação hoje, que é realmente a questão de ter os dados do começo e trabalhar ele até o resultado final. Vou projetar aqui foi um projeto bem completo, que a gente pegou ele desde o início, né? Então, é um projeto bem legal, assim, para a gente mostrar, de fato, como é o nosso fluxo de trabalho atual. Bom, Próxima Porta, eles são um marketplace de imóveis, né? É uma ferramenta, basicamente, conecta quem está vendendo com quem quer comprar. É basicamente isso que eles trabalham. E eles têm um diferencial que eu acho muito sensacional, que é a questão... Eles trabalham totalmente assim, data-driven. Tudo é na base de dados, nenhuma decisão é tomada ao relento, assim, aleatória, é tudo realmente baseado em dados. E eu acho isso muito interessante no mundo de hoje. E aí a gente vai falar agora um pouco do start que a gente teve, e os dados, e como que eles começaram, né? Inicialmente, esse projeto, que é o Carlos, né? O Carlos Moreira, que tá tocando ele à frente lá da Próxima Porta, ele procurou a gente porque ele precisava de ter uma equipe ali para analisar os dados que eles estavam coletando. Então, eles estavam coletando muita informação, mas eles não conseguiam tirar muita coisa disso. Então, eles precisavam de uma equipe para poder fazer toda essa parte de tratativa dos dados e fazer um painel e para poder tomar decisão. Então, eles começaram inicialmente, lá em janeiro, começou esse projeto, eles começaram mapeando... Se eu não me engano, acho que foram 6 imobiliárias, foram 6 cidades, com uns 4 ou 5 imobiliárias cada cidade. Hoje esse projeto já ganhou dimensão, já está ganhando escala. Hoje a gente já tem aí 154 imobiliárias mapeadas, além dos portais. Então, 154. Se você for parar para analisar o tanto de informação que você coleta de 154 imobiliárias diferentes, você vai chegar à conclusão que é muita informação. Hoje, eu posso dizer assim com total certeza que ele está gerando quase 20 gigas de informação diária. Todo dia está coletando informação e isso está sendo armazenado. Então, o fluxo de trabalho, a gente vai começar a falar um pouco de como é todo o fluxo, né, desde o começo até a parte de visualização. Então, a gente vai passar um pouco por cada etapa. Eu não estou visualizando ninguém aqui porque eu estou na apresentação, mas se alguém quiser falar alguma coisa, você me interrompe e já pode ir falando, tá ok? Bom, primeira etapa que eles têm
é a parte do web scraping. O que eles fazem? Eles fazem uma varredura na internet e coletam vários dados de portais públicos e de imobiliários. Então, é basicamente, entra no site da imobiliária, vai coletando aqueles anúncios. Entra no site de portais como o Viva Real, coleta aqueles anúncios. Entra no portais como o LX, coleta aqueles anúncios. Isso é robotizado. Eles usam lá uma linguagem Python, ele já faz isso robotizado. Essa informação que eles coletam, ela é toda carregada na cloud da AWS. Então, ela fica armazenada toda em nuvem. Então, o robozinho já vai lá, já vai coletando, já vai estruturando, já vai carregando isso em nuvem. Essa parte é totalmente da próxima porta. Então, a parte da TI, da TI da próxima porta, ela é responsável por isso. Inicialmente, como eram poucas imobiliárias, a gente conseguia coletar essas informações direto pela web, assim. A gente entrava no site que dá acesso à AWS, a gente conseguia pegar a informação e ia baixando arquivo por arquivo. Por quê? Porque eram poucos, eram 20 arquivos, 30 arquivos. A minha voz não está muito boa, eu estou meio gripado, mas espero que estejam entendendo, está meio rouco aqui. E aí, a gente coletava isso manualmente, e aí a gente pegava, fazia uma tratativa, trabalhava esses dados, a gente pegava, consolidava isso daí e fazia o painel. Isso aí, conforme foi ganhando dimensão, foi ficando muito grande e começou a ficar inviável a gente fazer isso de forma manual. Então, onde a gente começou a apelar assim, para outras tecnologias. Então, eu pedi um socorro do pessoal lá da TI deles, e aí, porque o meu conhecimento de Python é limitado, então eu desenvolvi uma parte, mas não estava funcionando, eu pedi um help do Vinícius lá, até agradecendo, né? Muito obrigado, Vinícius, ajudou muito a minha vida. E aí, agora, esse script do Python, ele basicamente acessa a nuvem, então ele já acessa a cloud, já pega esses dados, baixa para a máquina, já baixa para minha máquina, em formato CSV estruturado, e já salva na pasta, tudo automático. Eu só passo para ele a relação de cidades que eu quero. Passo a relação, ele já roda lá um loop e já pega todas essas informações e armazena. Então, essa parte é crucial, porque é realmente o consumo de dados. Quando eu baixo esse arquivo, ele vem num encoding diferente, ele vem numa estrutura diferente, ele vem com algumas informações faltantes, ele vem com algumas informações incorretas em termos de formatação, alguns espaços extras, algumas coisas. Então, o que eu preciso fazer? Nessa etapa, eu uso o VBA, né, Visual Basic, para fazer a sanitização dos dados, né, higienização dos dados. Nessa etapa, a gente só tem aqui um trecho da programação aqui, que é basicamente troca encoding. Encoding é a parte dos caracteres, então quando baixa o arquivo vem Ribeirão Preto escrito totalmente diferente, que ele troca os caracteres acentuados. Então ele troca esse encoding, ele faz um complemento de informação, por exemplo, eu tenho uma coluna que é a área do imóvel, só que eu tenho uma outra coluna que é a área do terreno. Muitas vezes o anúncio não tem essa área do imóvel, então esse código ele olha, bom, não tenho a área do imóvel, mas eu tenho a área do terreno. Para mim poder aproveitar esse anúncio, eu dou uma complementada nessa informação. Eu não tenho a área do imóvel, mas eu tenho a área do terreno. Então eu complemento essa informação e aí se isso gerar um outlier, depois a gente remove através da parte que é o ETL na prática mesmo, que é a parte do Tableau Prep. Então a parte do Visual Basic ela é toda em cima dessa conversão de arquivo, dessa sanitização de dados, complementar a informação faltante, excluir coluna que não me interessa, porque tem muita informação que às vezes não é útil para mim. Então, é excluir, deixar a base mais limpa, mais tratada, para depois a gente entrar na parte do Tableau Prep, que é a parte do ETL de fato. Aqui, nesse momento, que eu falo que é o ETL de fato, por quê? Aqui é onde eu de fato vou olhar os dados e vou ver o que me interessa e o que não me interessa. Então, é nessa etapa que eu jogo os meus arquivos aqui para dentro, faço lá a consolidação dos dados, e aí eu faço uma etapa de limpeza, que é exatamente ver o que tem
metragem faltando, tiro fora. O que não tem informação de cidade, tira fora. O que não tem informação de bairro, tira fora. Imóvel com preço muito, assim, outlier mesmo. Imóvel de 100 metros quadrados por 4 milhões, tira fora. Terreno que tem lá 100 milhões de metros quadrados, vendendo a 190 mil, que aí provavelmente foi um erro de digitação, tira fora. Então, essa etapa aqui eu faço totalmente a limpeza e umas agregações, porque eu preciso contabilizar uma etapa que é crucial, que ela até começa no VBA e depois finaliza aqui, que é a questão de entradas e saídas. Então, eu preciso contabilizar quantos anúncios eu tinha nas imobiliárias ontem, quantos anúncios eu tenho hoje. Eu tinha 3 mil anúncios, hoje eu tenho 2.500. Na verdade, hoje eu tenho 2.700. Quando eu vou fazer o depara desses anúncios, eu olho o quê? Saiu 500 anúncios, mas entraram 300 novos. Então, tinha 3 mil, 2.500, entrou 300 novos, 2.800. Então, eu tenho toda essa movimentação de mercado. Ela acontece principalmente aqui no VBA, mas depois eu faço essa agregação via Tableau Prep. Essa agregação é o que vai me dar um movimento de mercado, acompanhamento, eu consigo ver qual cidade tem mais anúncios saindo, qual cidade tem menos anúncios saindo, qual tipo de produto está vendendo mais. Eu consigo ver qual que é a relação de preço, a correlação entre valor com metragem, com as saídas, ou qual a correlação de quantos quartos tem em relação à saída, tá vendendo mais é porque é 2 quartos, tá vendendo mais é por causa da região, tá vendendo... Então, eu consigo ter toda essa análise de mercado a partir desse ponto. E isso aqui é praticamente o coração do projeto. Essa etapa, ele vai me dar uma saída de extração, que é uma saída Hyper, que ele já é uma base que já alimenta direto o Tableau. Então, por ser Hyper, que já é um formato específico do Tableau, eu já consigo já jogar direto no projeto e se alimenta numa velocidade mais, uma comunicação melhor do projeto. Então, essa etapa, ela é crucial. Alguma pergunta até então? Porque eu estou falando que eu não estou vendo ninguém aqui. Eu não estou vendo ninguém, estou gostando. Não, tranquilo, pode tocar. Teve uma perguntinha de alguém aqui assistindo, mas eu faço no final, porque não tem a ver com a apresentação. Segue aí. Não, tranquilo. É que como eu estou na apresentação, não estou enxergando ninguém aqui, às vezes tem alguém querendo falar e eu não estou vendo. Vamos lá. Aí a terceira etapa é, de fato, o apoio à tomada de decisão. É aquela criação do Analytics em si, onde a gente pega todos esses dados, plota eles, faz os gráficos, faz de acordo com a regra de negócio. Então, é praticamente aqui que a gente... Na parte do ETL, a gente aplica bastante parte assim, da regra de negócio, o que eles consideram outlier ou não, a gente remove e faz esse ETL de fato. Carregou, a gente cria a parte do Analytics. O Analytics, ele é a tomada de decisão ali do pessoal, é o acompanhamento que eles fazem, é saber onde está entrando mais, onde está saindo mais anúncio, qual imobiliária, qual tipo de produto, quanto tempo para vender, quanto tempo o anúncio está lá estabilizado lá, quanto tempo, por que não está vendendo? Mas anúncios de 2 quartos na região norte, está demorando 150 dias para vender e olhe lá, anúncios de 3 quartos na região sul, esse aí vende em 30 dias. Então, se for para mim investir, onde que eu vou investir? Vai ser num de 2 quartos na zona norte? Não, vou investir num de 3 quartos na zona sul. Então, o tipo de decisão que a gente toma, que apoia, né, a tomada de decisão do pessoal. Depois dessa etapa, esse Analytics ele é publicado ou no server da empresa, ou ele tem uma edição que é o Tableau Public, que está dentro do site deles. Então, se você acessar lá, proximaporta.com, eu vou acessar aqui, tem uma visualização bem genérica do que é. Deixa eu... Todo mundo vendo aí? A tela? Ainda está, né? Na apresentação. Tá, eu vou trocar aqui. Ô, Helder, só dá o contexto do porquê que a gente teve que usar o Public. Tá. Já ia passar direto isso aí. Porque como eu estou respirando esse projeto já tem bastante tempo, então é coisa do dia a dia, eu acabo passando direto.
A gente optou por utilizar o Tableau Public, até porque tem uma versão do Tableau Embedded que você joga a visualização dentro de algum outro site, algum outro canal. Porém, o Public também faz isso. E é grátis. Então, além de ser fácil de você manipular, tratar e publicar e tudo mais, eu não tenho custo. Então, o principal fator foi realmente custo, redução de custo, até porque no início a startup estava começando, estava recebendo aporte da empresa ainda, não estava tendo receita, então a gente tem que optar por alguns caminhos que funciona e com baixo custo. Então a gente fez uso do Tableau Public e funcionou muito bem. É uma saída, né? Uma fuga. Então aqui, todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Então essa parte aqui, ó, eu já estou dentro do site do Próxima Porta. Próxima Porta, você entra lá. Próxima Porta, como eu falei, ele é um market share, ele é como se fosse um e-commerce, né, imobiliário virtual, faz a comunicação entre vendedores e clientes, e aí tem uma etapa aqui, ó, tem um link aqui, quanto vale meu imóvel. Dentro do quanto vale meu imóvel, ele tem essa visualização Tableau, que é uma visualização genérica. Hoje Ele caiu? Pessoal, eu vou aproveitar aqui esse momento até o Elder voltar aí e vou jogar a perguntinha aqui pra gente. Pode ser? Vamos seguir aqui, ó. Tem uma perguntinha super legal aqui falando assim, ó, como que vocês fazem com os dados que vêm de vários sistemas? Como cruzam para fazer os relatórios, né? Então, Elder? Oi, tô vendo. Beleza, voltou, ele voltou. Eu tô fazendo a perguntinha aqui, que você deu uma caída aí eu só vou concluir aqui, beleza? Nossa, eu tô falando aqui e o negócio caiu. Faz parte. Sacanagem. Ó, a pergunta é o seguinte, tá? Como vocês fazem com dados que vêm de vários sistemas? Como cruzam para fazer os relatórios? Então, eu acho que é mais no sentido de muitas fontes, né? Que ferramenta que vocês usam? Exatamente. Como vocês fazem para modelar fontes de muitos lugares, assim? Primeiro a gente quebra a cabeça. Vou tapar carinho. Depois a gente vê qual é a melhor forma. Primeiro a gente vê se os dados se comunicam, né? Porque não adianta nada eu querer comunicar uma coisa incomunicável, né? Eu tenho uma base de vendedores de banana e chega um cara que vende peixe para um outro lugar, numa outra região, e tipo, não tem relação nenhuma. Então, às vezes, a estruturação da base não permite nenhuma comunicação. Agora falando assim de sistemas que é nossos, já da empresa, que a gente já tem um conhecimento, né? A gente já tem uma experiência com eles, é mais fácil porque a gente já sabe dos meios de conexão entre eles, né? Então a gente sabe qual que é a conexão do SIS com o Mega, a gente sabe qual é a conexão do Mega com a plataforma do CRM, do SAC. Então a gente acaba conhecendo essas integrações, né? Nem sempre é fácil, de novo, a gente às vezes tem que quebrar a cabeça, tem que ver de fato qual que é a ligação entre esses sistemas, se tem, se não tem. Às vezes, se não tem, às vezes a gente tem que desenvolver uma outra, uma liga ali no meio, né, para conseguir ligar os dois. Mas é basicamente isso, a gente quebra a cabeça, mas o que a gente já conhece sai fácil. Perfeito, gente. Obrigado pela resposta. Espero que a pessoa que fez a pergunta esteja satisfeita. Vamos seguir lá o Elder. Desculpa interromper, viu? É só que teve a quedinha aí. Aí outra pergunta aí. Ocupei o tempo aqui para você voltar. Eu acho que é cada internet aqui que ele deve ter dado uma vaciladinha. Bom, deixa eu pegar já direto no meu projeto. Que, por sinal, meu projeto não está aparecendo na minha tela. Vamos lá, cadê? Ó, vou para minha tela. Todo mundo vendo aí? De acordo. Sim. Tá. Então, esse aqui é o projeto da Analytics mesmo, que é que de fato a gente alimenta, que o pessoal lá consome. Porém, não se apegue muito aos dados, porque isso aqui é só uma amostrinha bem pequena. Pode ver que eu deixei só Ribeirão Preto mesmo, que é uma questão de desempenho e uma questão também de segredo, né? Confidencialidade. Aqui, o que a gente tem? Vários gráficos, então toda aquela coleta de dados que o pessoal faz, só para a gente voltar para a pauta, né,
da apresentação hoje é o seguinte: os dados da coleta, estruturação até visualização. Então, todos os dados que o pessoal coleta lá, depois de toda aquela tratativa, todo aquele ETL, toda aquela correção, ele alimenta esse projeto. Esse projeto fornece várias informações a nível de cidade, a nível de bairro, a nível de mapa. Aí tem a questão de tipologia, tem um outro gráfico aqui, que é a parte da visão geral das imobiliárias. Então, eu tenho por tipologia, quartos, eu tenho vários gráficos. Eu deixei aqui só Ribeirão Preto, que é o que vai fazer eles tomarem a decisão. Tem uma parte que é muito interessante, que é a questão de anúncios interessantes. Por exemplo, eu tenho um bairro, o tipo de decisão, só para vocês entenderem o tipo de decisão que a gente consegue tomar. Eu tenho um bairro, esse bairro fecha um preço médio. Então, eu quero que me mostre todos os anúncios com até 20% abaixo da média desse bairro. Então, depois que joga, você passa lá o quanto que você quer. Aí está fazendo a consultinha rápida aqui. Não vai demorar, porque está direto no computador. Então, depois que eu fiz esse filtro, ele me mostra todos os anúncios que têm o preço abaixo dessa média. Então, eu consigo, de uma forma bem visual e bem prática, selecionar. E aí, conforme eu faço os filtros, se eu quiser, eu quero direto em tal cidade, tal tipo de imóvel, com quantas áreas, quantos quartos, em tal bairro, eu quero que esteja 30% abaixo da média, ele já me mostra exatamente quais anúncios estão abaixo dessa média. Então, é onde eu vou concentrar os meus esforços, é onde eu vou procurar, entrar em contato e tudo mais, aí entra mais no core do negócio. Mas aqui é mais a questão da tomada de decisão. E na parte do ETL, que eu falei, entradas e saídas, a gente tem aqui a parte de imobiliárias. Então, a gente consegue ver, através daquela tratativa, de ver o que entrou, o que saiu, agregação, a gente consegue ter uma visualização de quantos anúncios entraram, quantos saíram. Abaixo eu tenho o tipo de produto, quantos dias para vender, qual imobiliária vende mais, qual vende menos. Os dados, como eu falei, não se apeguem aos dados, porque isso aqui eu joguei dados aleatórios, né? Então, tipo, quantos entragem, faixa de metragem, preço, eu tenho praticamente a movimentação de preço ao longo do ano para ver o que aumentou, o que caiu. Então, por exemplo, tipo 500, no ticket de 500 milhão, começou o ano com 5.022 metros quadrados, agora já está 5.500. Isso tudo com base nos anúncios, eu tenho essa movimentação. Então, assim, não vou entrar tanto também, né? Mas o que eu queria dizer é que, em relação a esses dados, a esse case que a gente tem, ele mostra todas as etapas que a gente precisa fazer. Desde a coleta dos dados, tratamento dos dados, consumo desses dados, tratamento, ETL, e fazer essa visualização e alimentar ela. Ainda tem a questão de tentar fazer isso o mais automático possível. Então, se for uma coisa também que dependa muita gente, muito clique, muitas horas de trabalho, acaba se tornando inviável. Então, o nosso trabalho hoje, da nossa área, é basicamente isso, é tentar criar projetos de apoio à tomada de decisão da forma mais inteligente possível, da forma mais automática possível e com dados de qualidade, né? Não simplesmente jogar qualquer coisa lá na tela e falar, beleza, você é da área, você toma sua decisão com isso. Pois é. Ô, Helder, muito isso legal. aí é um tipo de informação que está disponível na internet? Tem que ter algum tipo de conexão, de autenticação, alguma coisa do tipo? Como seria? Você fala do crawler? Dá para visualizar esses dashes? Eles estão disponíveis? Tá. Esse dash, o que eu mostrei agora por último, ele é da startup. Então, esse aí que é produto deles, é confidencial. Então, eles utilizam lá na tomada de decisão. Aquele public que eu mostrei, ele está dentro do site da Próxima Porta. Então, se você acessar lá, tem lá quanto custa o seu imóvel. Aí tem o dashzinho, você vai brincando com os filtros. E aí você consegue verificar no bairro que você mora, a nível de CEP até. Se você encontrar o CEP, né? Se tiver o CEP lá da sua rua, lá você consegue ver quanto seu imóvel custa naquela rua. Tipo, de todos os imóveis anunciados nesse CEP, a média é X, tem X quartos, tal. Aí você consegue ver. Se você for um comprador, entra lá e você já vai dar uma
boa visualizada. Bacana. Pô, isso é uma coisa muito legal, cara, porque a gente vê que a gente não está limitado a nada, né? Não. A informação está na internet, você consegue, por exemplo, pegou informação de alguns sites, de anúncios de imóveis, e a partir disso você criou toda essa análise, né? Sim. Se a gente parar para ver a dimensão de insights que isso pode gerar, é muita coisa, tanto para o negócio, quanto para quem precisa da informação, quanto para qualquer coisa, né? É uma infinidade muito grande de informação que, às vezes, a gente vê que não está sendo utilizada até, né? Da forma correta até. Inúmeras possibilidades. Eu tenho até, que eu estou em comunicação direta com eles, né? Eu tenho até mais 4, 5 itens que eles pediram para incrementar, porque eles pensaram, nossa, e se a gente vê a informação da imobiliária cruzando com os portais e a gente consegue fechar tanto o anúncio quanto, sabe? Tipo, eles começam a dar uma viajada, mas no final a gente vê que é possível. Então a gente monta a visualização, isso ajuda a tomada de decisão e alavancar o negócio. Tudo isso baseado em dados, não mais entrar lá num portal, numa imobiliária, consultar meia dúzia de anúncios e falar, ó, esse é o preço que está vendendo naquele bairro. Você já tem uma amostragem. A nossa amostragem hoje, ela chega a 1.400.000 anúncios. Então, quando eu falo que a média do bairro, a média de preço daquele bairro não é 2, 3 imóveis, eu estou falando que é 1 milhão de imóveis numa amostragem gigante. Isso depois de limpar, porque se eu fosse colocar todos os dados ali, ia ter uns 3 milhões de anúncios, mas depois de tirar, limpar tudo, pegar só o que é útil, sobra ainda 1 milhão, 1,5 milhão de anúncios, então eu consigo afirmar que a média naquele bairro é X valor, não é uma amostragem pequena, é estatística, né? Muito legal, muito legal. Gente, eu quero ouvir de vocês agora alguma história engraçada, assim, alguma coisa que é aquele perrengue que vocês passaram, fizeram uma análise lá complicada, meteram um modelo de regressão preditivo, enfim, e não deu certo. Conta essa parte aí, eu quero ver a sofrência. Tem alguma história dessa para contar? A Patizinha é que mais sofreu com isso tudo, né? Ela tem um toque que se ela começa, ela quer terminar, e se o negócio não tá indo, ela fica maluca na mesa. A Paty tem o pesadelo, que é o... Como é que chama? Aquele do Vita, painel Vita? Painel de produtividade Vita. Painel Vita. Não conseguiu evoluir, travou. Teve aquele distrato Vita também, que é um projeto que chegou pra gente. Porque, assim, por conta das bases, né? A gente teve alguns problemas com alguns dados, com até no sentido de ter a certeza que se realmente aquele dado era verídico ou não. A gente chegou a rodar uma regressão para ver como queria ficar. Então, assim, um tira e põe variável. Nossa Senhora, gente do céu. A acurácia do modelo estava baixa. Eu falava, pelo amor de Deus, por que tinha dado certo para build, para Vita não? Como assim? Aí a gente entra em contato com as áreas. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver de onde vem essa informação, como é coletada, se realmente tem como a gente confiar realmente, né, dessa forma que foi coletado. E aí, tipo, um trabalho, assim, foi muito cansativo, que não deu certo, infelizmente. Os meninos até brincam que eu tive pesadelo, porque em um dos congressos que a gente foi, ela tá dormindo porque ela tá cansada, tá até sonhando com um projeto aí, ó. Não, mas a gente que trabalha com dados, a gente sabe o quão complicado é trabalhar com isso e a gente sempre tem que estar questionando. Essa é a parte legal, não é tem um script, você faz isso, não, você tem que estar validando a informação, tem que estar vendo se está coerente, se está de acordo com os números do negócio, porque muitas vezes a gente vê análises que podem ter sido perfeitas com ferramentas ótimas, mas não tem o mínimo de coerência, né? Por mais tecnicamente falando, ele esteja correto, né? Exatamente, por isso que a gente procura sempre manter uma aproximação da área, enquanto projeto. Quando a gente está com o projeto, a gente, beleza, a gente fez uma coisinha diferente, a gente já chama a área, senta, mostra, isso aqui faz sentido, não faz sentido. Então, às vezes o projeto acaba tomando um tempo, acaba estourando, assim, cronograma nosso, porque a gente chegou e concluiu que aquele número não tem nada a ver, tipo, mas você está falando que eu tenho, sei lá, uma despesa de tantos mil e, tipo, nem tem despesa, todo no lucro, meu orçamento tá legal, por que tá dando despesa aí, tá dando negativo? Então, a gente tem que sentar e avaliar com as áreas e ver onde errou, ver onde está a informação que diverge e corrigir.
E é muito bacana porque as áreas entendem também, porque a gente chega, explica o que está acontecendo, é baseado, né, nas nossas informações. A gente fala, ó, a gente não tem um histórico ainda para poder ter uma regressão, então a gente explica desde o modelo, como funciona, o porquê não deu certo, e também, né, falar assim, esse número a gente não tem a certeza, então não tem como passar para eles, até porque eles vão tomar uma decisão que pode realmente quebrar a empresa ou não. Então, toda vez que a gente apresenta, é baseado realmente com aí a certeza que se vai dar certo ou não a acurácia do modelo. O modelo. Inclusive, esse projeto do Vita aí que não deu certo, no início a gente fez para o Build, deu super certo, e foi logo quando a gente começou a área, né? Então foi logo no começo, então a gente estava super empolgado, vamos lá, vamos fazer. Chegou no Vita, deu aquela quebrada, né? E assim, foi uma coisa legal até disso ter acontecido naquela época, né? Porque a gente aprendeu muito com isso. Inclusive, a gente gerou muitos acertos com isso, né? Porque disso saiu vários chamados que a gente abriu para o BI, a gente trabalhou junto para consertar vários gaps que a gente tinha ainda no banco de dados. Então, assim, foi um aprendizado muito bom que talvez, se a gente não tivesse feito isso antes, a gente estaria sofrendo agora com alguns outros projetos que estão usando os mesmos dados, né? Então, foi legal, foi interessante, foi divertido. Traumático, né? Então, foi traumático, mas foi importante. Sim. Fica a lição. Com certeza, ter o conhecimento que a gente adquire, né, nesses perrengues, né, que a gente gosta de falar brincando, amadurece a gente de uma forma muito boa, né, se tratando disso, que você já é uma validação a mais que você vai ter no próximo projeto, que você vai estar esperta com isso, né? Então, sim. É legal isso. Sim, também teve um outro projeto que a gente fez para a DEX, né, para a Diretoria de Experiência com o Cliente, que foi a previsão dos NPS, né, para o ano de 2020, né, e no ano passado a gente tinha pouca informação, então a gente acabou conhecendo a empresa inteira, porque o NPS abrange a empresa inteira, então a gente acabou fazendo um 360 na empresa, assim, foi genial, a gente chama ele de monstrinho, então, porque ele unia várias áreas, acabou que no final não foi utilizado, né. Beleza, não foi utilizado, mas agora esse ano o pessoal da DEX veio voltar conversar com a gente de novo sobre isso, para agora que a gente tem mais dados, né? Então a gente já tem 2 anos de experiência com isso, para conseguir formar agora uma nova projeção de NPS. Então isso também foi bem legal. E sem contar que foi desse simulador que gerou outros insights, né? Foi o NPS que temos hoje na empresa. Então, do ISC, que já era uma ideia do pessoal lá, então foi bem legal mesmo. É isso aí. Bom, nosso modelo de trabalho é isso aí. Aprendendo, sangrando e crescendo. Bom, gente, eu acho que vamos encerrando, né? Já está dando o nosso tempo, né? É um case aí super bacana, parabéns aí por vocês aí, todos envolvidos, né? Vai crescer ainda, isso ainda vai evoluir bastante. Com certeza, com a parceria com o pessoal também da Próxima Porta, né, onde disponibilizou os dados e ver que sempre assim, trabalhando em conjunto, né, que de fato a gente consegue chegar num resultado, né. Então aí a gente tem esse caso aí como exemplo. Eu agradeço a participação da Patrícia, da Jennifer. Vai errar meu nome. Vai errar meu nome. Já esqueceu. E o Tilhão aí que... dos 2 rapazes aí. A gente agradece o convite aí de vocês para estar participando. Bate-papo legal. Foi super legal, gente. Obrigado aí e até a próxima bate-papo aí, gente. Até mais. Tchau. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.